galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. 3. 1. O jantar estava quase terminando. A comida tinha sido boa e o vinho perfeito. Rogers o servira muito bem. Todos estavam mais animados e bem dispostos. Tinham começado a conversar um com os outros com mais liberdade e maior intimidade. Já meio embriagado graças ao excelente vinho do Porto, o juiz Wargrave dizia coisas divertidas, mas com humor cáustico. O Dr. Armstrong e Tony Marsden escutavam suas tiradas espirituosas. A senhorita Brent conversava com o general MacArthur. Haviam descoberto alguns amigos em comum. Vera Clayton fazia ao Sr. Davis perguntas inteligentes sobre a África do Sul. O Sr. Davis falava com bastante desenvoltura sobre o assunto. Lombard limitava-se a ouvir as conversas. Por uma ou duas vezes ergueu rapidamente os olhos semicerrados. De vez em quando seu olhar corria a esmo pela mesa, estudando os outros. De súbito, Anthony Marsden disse: "Esquisitas estas coisas, não?" No centro da mesa redonda, sobre um suporte circular de vidro, havia algumas pequenas figuras de porcelana. "Soldadinhos", disse Tony. "Ilha do Soldado. Acho que a ideia é essa." Vera inclinou o corpo para a frente. "Quantos são? 10? "Sim, são 10. Vera exclamou. "Que engraçado! Devem ser os 10 soldadinhos do poema infantil, acho. No meu quarto, a historinha está emoldurada e pendurada sobre a cornija da lareira." Lombard disse. "No meu quarto também." "No meu também." "E no meu." Todos se juntaram ao coro. Vera disse. "É uma ideia divertida, não é?" O juiz Wargrave resmungou. Uma tremenda criancice. E serviu-se de mais vinho do Porto. Emily Brent olhou para Vera Clayton, que olhou para a senhorita Brent. As duas se levantaram. Na sala de estar, as janelas de batentes estavam abertas para o terraço, e o murmúrio do mar contra os rochedos penetrava os ouvidos das mulheres. "Que som agradável", disse Emily Brent. Vera respondeu a queima-roupa. "Eu detesto." Os olhos da senhorita Brent fixaram-se nela com surpresa. Vera corou, mas serena acrescentou. "Não acho que este lugar seja muito agradável durante uma tempestade." Emily Brent concordou. "Não tenho dúvida de que a casa fica fechada no inverno", disse ela. "Para começar, seria impossível arranjar criados para ficar aqui." Vera murmurou. "De qualquer maneira, deve ser difícil arranjar criados." Emily Brent disse. "A senhora Oliver teve muita sorte em conseguir esses 2. A mulher é boa cozinheira." Vera pensou. "É engraçado como as pessoas idosas sempre erram os nomes." E disse. "Sim, acho que a senhora Owen teve mesmo muita sorte." Emily Brent havia tirado da bolsa um pequeno trabalho de bordado. No momento em que ia enfiar a agulha, deteve-se de repente e impetuosamente perguntou. "Owen? A senhorita disse Owen?" "Sim." O comentário de Emily Brent foi categórico. "Nunca conheci ninguém chamado Owen em toda a minha vida." Vera encarou sua interlocutora. "Mas certamente..." Não terminou a frase. A porta se abriu e os homens entraram juntando-se a elas. Rogers vinha atrás carregando a bandeja do café. O juiz aproximou-se e sentou-se ao lado de Emily Brent. Armstrong achegou-se a Vera. Tony Marsden caminhou devagar até a janela aberta. Com surpresa ingênua, Blore pôs-se a estudar uma estatueta de bronze. Talvez imaginando se, mesmo com aquelas bizarras angulosidades, devia realmente ser uma figura feminina. O general MacArthur ficou de costas para a cornija da lareira, afagando o bigodinho branco. Com 1000 diabos! Foi um excelente jantar. Estava começando a animar-se. Lombard folheava as páginas do Punch, que juntamente com outros jornais e revistas, estava sobre uma mesa junto à parede. Rogers percorria a sala com a bandeja de café que estava saboroso, muito preto e bem quente.
Todo o grupo havia jantado bem. Estavam todos satisfeitos, consigo próprios e com a vida. Os ponteiros do relógio marcavam 9h20. O ambiente foi tomado pelo silêncio. Um silêncio de saciedade e conforto. Em meio ao silêncio ressoou a voz. Inesperada, sem aviso, inumana, penetrante. Senhoras e senhores, silêncio, por favor. Todos se sobressaltaram, olharam à sua volta, uns para os outros, para as paredes. Quem estava falando? A voz continuou, uma voz cristalina que falava em alto e bom som. Os senhores e as senhoras são acusados dos seguintes crimes. Edward George Armstrong, de ter causado, em 14 de março de 1925, a morte de Louisa Marie Cleese. Emily Caroline Branch, de ter sido responsável pela morte de Beatrice Taylor em 5 de novembro de 1931. William Henry Bloor, de ter levado à morte James Stephen Landor em 10 de outubro de 1928. Vera Elizabeth Clayton, de ter assassinado em 11 de agosto de 1935 Cyril Ogilvie Hamilton. Philip Lombard, de ter sido culpado, em certa data de fevereiro de 1932, pela morte de 21 homens, membros de uma tribo da África Oriental. John Gordon MacArthur, de ter em 14 de janeiro de 1917 enviado deliberadamente para a morte o amante de sua mulher, Arthur Richmond. Anthony James Marsden, de ter sido, no dia 14 de novembro último, culpado pelo assassinato de John e Lucy Combs. Thomas Rogers e Ethel Rogers, de terem sido, em 6 de maio de 1929, os causadores da morte de Jennifer Brady. Lawrence John Wargrave, de ter sido, em 10 de junho de 1930, responsável pelo assassinato de Edward Seaton. Acusados presentes no tribunal, tem alguma coisa a alegar em sua defesa? 2. A voz calou-se. Houve um momento de silêncio petrificado e, em seguida, um estrondo retumbante. Rogers deixara cair a bandeja do café. A louça se espatifara. No mesmo instante, de algum lugar de fora da sala, ouviu-se um grito seguido do baque de um corpo. Lombard foi o primeiro a mover-se. Saltou na direção da porta e a escancarou. Diante da soleira jazia uma massa amontoada, o corpo da senhora Rogers. Lombard chamou. Marsden. Anthony se apressou a ajudá-lo. Juntos, ergueram a mulher e a carregaram para a sala de estar. Rapidamente, o Dr. Armstrong se aproximou. Ajudou os dois a deitá-la no sofá e inclinou-se sobre ela. Não é nada demais. Ela apenas desmaiou. Só isso. Em 1 minuto voltará a si. Lombard pediu a Rogers. Arranje um pouco de conhaque. Com o rosto branco e as mãos trêmulas, Rogers murmurou: "Sim, senhor." E escapou rapidamente da sala. Enfática, Vera perguntou: "Mas que voz era essa? Quem é que estava falando? Parecia... Gaguejando, só a muito custo o general MacArthur conseguiu falar, precipitada e incoerentemente. "O que está se passando aqui? Que brincadeira foi essa?" Sua mão estava tremendo. Seus ombros curvaram-se. De repente, parecia 10 anos mais velho. Bloor estava enxugando o rosto com um lenço. Apenas o juiz Wargrave e a senhorita Branch pareciam relativamente calmos e inalterados. Emily Branch continuava sentada de maneira aprumada, a cabeça bem erguida. Nas duas faces, uma pequena mancha de rubor. O juiz mantinha a postura habitual, sentado com a cabeça afundada nos ombros. Com uma das mãos coçava suavemente a orelha. Só os seus olhos estavam ativos e irrequietos, movendo-se rápida e bruscamente pela sala, intrigados e alertas, exalando inteligência. Mais uma vez, Lombard foi o primeiro a agir. Já que Armstrong estava ocupado com a mulher desfalecida, Lombard ficou livre para mais uma vez tomar a iniciativa. "Essa voz?"
disse ele. Era como se saísse daqui desta própria sala. Vera gritou. Quem foi? Quem foi? Não foi nenhum de nós! Assim como os do juiz, os olhos de Lombardi percorreram lentamente toda a sala até pousar por um instante na janela aberta para o terraço, quando ele então balançou decididamente a cabeça. De súbito, seus olhos se iluminaram. Caminhou a passos rápidos para uma porta que ficava junto da lareira e levava a uma sala contígua. Com um gesto veloz, agarrou a maçaneta e abriu a porta de supetão. Entrou e imediatamente soltou uma exclamação satisfeita. Aqui está! Os outros se apressaram em segui-lo, atropelando-se. Apenas a senhorita Brent não se apinhou junto com a pequena multidão e permaneceu sentada em sua cadeira, rígida. Na segunda sala, uma mesa tinha sido colocada junto à parede adjacente à sala de estar. Sobre essa mesa havia um gramafone, de modelo antigo, com uma enorme corneta cuja boca estava encostada à parede. Lombard, afastando de lado o aparelho, apontou 2 ou 3 pequenos buracos que tinham sido abertos discretamente na parede. Ajustando o gramafone, ele reposicionou a agulha no disco e imediatamente todos ouviram de novo. Os senhores e as senhoras são acusados dos seguintes crimes. Vera gritou. Desligue isso! Desligue isso! É horrível! Lombard obedeceu. Com um suspiro de alívio, o Dr. Armstrong disse: uma brincadeira infame e cruel, suponho. A voz miúda e cristalina do juiz Wargrave murmurou. Então o senhor pensa que se trata de uma brincadeira, é isso? O médico o encarou. E o que mais poderia ser? Com um gesto suave, o juiz roçou a mão pelo lábio superior. Depois disse: no momento não estou preparado para emitir uma opinião. Anthony Marston intrometeu-se, exclamando subitamente: vejam bem, os senhores estão se esquecendo de uma coisa. Quem foi o maldito diabo que ligou esta coisa e colocou o disco para tocar? Wargrave murmurou. Sim, acho que devemos investigar isso. Tomou a dianteira e voltou à sala de estar. Os outros o seguiram. Rogers acabara de entrar com um copo de conhaque. A senhorita Brent estava curvada sobre o corpo da senhora Rogers, que gemia estirada no sofá. Astutamente, Rogers insinuou-se entre as duas mulheres. Permita-me, senhora, eu falarei com ela. Ethel, está tudo bem, ouviu? Recomponha-se. A respiração da senhora Rogers estava ofegante. Seus olhos arregalados e apavorados perscrutavam o círculo de rostos ao seu redor. Havia urgência no tom de voz de Rogers. Controle-se, Ethel! O Dr. Armstrong falou com ela em tom suave. A senhora vai ficar boa, senhora Rogers. Foi só um susto. Ela perguntou. Eu desmaiei, senhor? Sim. Foi a voz. Aquela voz terrível. Como um julgamento. O rosto dela voltou a ficar verde. As pálpebras se agitaram. Cadê o conhaque? Perguntou rispidamente o Dr. Armstrong. Rogers colocara o copo em cima de uma mesinha. Alguém o pegou e passou para as mãos do médico, que se inclinou sobre a mulher ofegante e ofereceu a ela um gole. Beba isto, senhora Rogers. Ela bebeu com dificuldade, engasgando um pouco. O álcool fez bem para ela. Seu rosto recobrou a cor. Estou melhor agora. Foi só um susto. É claro. Rogers apressou-se a dizer. Eu também me assustei. Até derrubei a bandeja. Mentiras perversas, isso sim. Eu gostaria de saber... O mordomo foi interrompido. Era apenas uma tosse. Uma tossezinha seca, mas que teve o efeito de fazê-lo parar bruscamente no meio da frase. Ele olhou para o juiz Wargrave, que tossiu de novo e perguntou: quem pôs esse disco no gramafone? Foi você, Rogers? Rogers respondeu aos berros: eu não sabia o que era! Juro por Deus que não sabia o que era, senhor! Se soubesse, jamais teria feito isso! O juiz respondeu secamente: provavelmente é verdade, mas acho melhor você explicar, Rogers.
O mordomo enxugou o rosto com um lenço e disse com sinceridade: Eu estava apenas obedecendo a ordem, senhor, só isso. Ordens de quem? Do senhor Owen. Vamos ver se entendi direito. Quero esclarecer a questão, disse o juiz. As ordens do senhor Owen, quais eram exatamente? Rogers respondeu. Fui instruído a colocar o disco no gramafone. O disco estaria na gaveta e minha mulher devia fazer funcionar o gramafone quando eu entrasse na sala com a bandeja do café. O juiz murmurou. Uma história incrível. É a mais pura verdade, senhor. Juro por Deus que é a verdade. Eu não sabia o que era. Não fazia a menor ideia. Não desconfiei de nada. Tinha um nome escrito no disco. Achei que era só alguma música. Wargrave olhou para Lombard. O disco tem título? Lombard aqueceu com um sinal de cabeça. De repente, abriu um largo sorriso, mostrando os dentes brancos e afiados. E disse, isso mesmo, senhor. O título do disco é O Canto do Cisne.